1. Primeiro, a necessidade de precisar o que é o nome e o que é o verbo. Depois, o que é a negação e a afirmação, a declaração e o discurso. Há os sons pronunciados, que são símbolos das afeições na alma, e as coisas que se escrevem, que são os símbolos dos sons pronunciados. E para comparar, nem a escrita é a mesma para todos, nem os sons pronunciados são os mesmos, embora sejam as afeições da alma, das quais esses são os sinais primeiros, idênticas para todos, e também são precisamente idênticos os objetos de que essas afeições são as imagens. A respeito dessas coisas, já se falou no livro da alma, cujo objeto de estudo é distinto. Há por conseguinte na alma, tanto o pensamento sem o ser falso ou o ser verdadeiro, quanto o pensamento em que é necessário que subsista um ou outro desses. E da mesma maneira, em relação aos sons pronunciados, o falso e o verdadeiro existem na composição e na separação. Os nomes e os verbos, por eles mesmos, parecem o pensamento sem composição ou separação, como homem ou branco, quando não se anexa alguma coisa a eles. Pois, de qualquer modo, nem são falsos nem verdadeiros. E com efeito, o bode servo significa alguma coisa, ainda que nem verdadeira nem falsa, senão se anexar a ela o ser ou o não ser, ou absolutamente, ou segundo o tempo. 2. O nome é um som articulado e significativo, conforme convenção, e sem o tempo, e do qual nenhuma parte separada é significativa. Por exemplo, em kalipos, o hipos, por si mesmo, nada significa, como significa na expressão kalos, hipos. Todavia, o que ocorre com os nomes simples não ocorre com os nomes complexos. Naqueles, com efeito, de nenhum modo a parte é significativa. Nos últimos, ela quer dizer alguma coisa, mas separada, nada significa, com a palavra keles, na expressão epakitrokeles. A expressão conforme convenção quer dizer que nada por natureza pertence aos nomes, mas vem a pertencer quando se torna símbolo, uma vez que mesmo os sons inarticulados, como os das feras, revelam algum significado, ainda que nenhum deles seja um nome. O não-homem não é um nome. Com efeito, não está instituído o nome a que caberia denominar isso. Em verdade, o não-homem nem a primeira unidade do discurso, nem é negação, mas seja ele, então, o nome indefinido. A expressão de filam ou afilam, e todas quantas são desse tipo, não são nomes, mas casos do nome. E também, em relação aos casos, todos os outros, a definição deles é a do nome, como o é, o foi ou o será. O discurso não é nem verdadeiro nem falso. Por exemplo, o discurso de filam é ou não é, ainda não tem nada nem de verdadeiro nem de falso. Todavia, o nome com o verbo é sempre discurso, verdadeiro ou falso. 3. Verbo é o que agrega aquilo que ele próprio significa o tempo e cujas partes nada significam isoladamente. E sempre é sinal das coisas que são ditas de outras coisas. Digo que agrega aquilo que ele próprio significa o tempo. Como no exemplo seguinte: a saúde é nome, mas tem saúde é verbo. Agrega, com efeito, ao que significa o fato de agora subsistir. E sempre é sinal das coisas subsistentes. Por exemplo, das coisas ditas de um sujeito. A expressão não tem saúde, ou a expressão não apresenta fadiga, não chamo de verbo, ainda que agregue à sua própria significação o tempo e subsista sempre em alguma coisa. Não está instituído o nome para essa diferenciação. Porém, seja isso um verbo indefinido, porque subsiste de maneira semelhante em qualquer coisa, tanto no que é quanto no que não é. E de maneira semelhante à expressão tinha saúde.
ou a expressão terá saúde não são verbos, mas casos do verbo. Elas diferem do verbo porque este agrega ao que ele próprio significa o presente, e elas o que está ao redor dele. Aquelas que chamamos de verbos são elas próprias e por si mesmas nomes e significam alguma coisa. O que os diz expõe o pensamento, e o que ou deve o seu. Todavia, isso ainda não significa se a coisa é ou não é. Com efeito, dizer o ser ou não ser não é sinal do que subsiste, nem mesmo se dissesses simplesmente aquilo que é. De fato, por ele próprio o ser não é nada, mas agrega aquilo que ele já significa alguma composição, a qual é impensável sem os componentes. 4. O discurso é som articulado e significativo. Uma de suas partes, separadamente, é significativa, como expressão, mas não como afirmação ou negação. Digo, por exemplo, que a expressão homem significa alguma coisa, mas não que é ou não é. Todavia, será afirmação ou negação se alguma coisa lhe for aposta. Porém, uma sílaba da expressão homem não tem significado nem na expressão rato ou tu, mas é simplesmente um som articulado. Nas palavras compostas, a sílaba tem significado, mas não por si mesma, conforme já tinha sido dito. Todos os discursos são significativos, não como ferramenta, mas, como já tinha sido dito, por convenção. Nem todo discurso é declaratório, mas apenas aquele em que subsiste o ser verdadeiro ou o ser falso. Com efeito, o ser verdadeiro ou o ser falso não subsiste em todos. Por exemplo, a prece é discurso, mas não é nem verdadeira nem falsa. Deixemos os outros discursos, pois o exame deles é mais próprio da retórica e da poética. Porém, o declaratório é próprio deste estudo. 5. É a primeira unidade de discurso declaratório, a afirmação, em seguida a negação. Todos os outros discursos declaratórios são unos para a ligação entre aqueles. A necessidade de que todo discurso declaratório decorra do verbo ou de um caso dele. Com efeito, o discurso do homem, se não lhe for aposto o é, ou será, ou o foi, ou alguma coisa desse tipo, ainda não é discurso declaratório, e porque é um animal pedestre bípede, e não múltiplo. Com efeito, não é pelo fato de as expressões terem sido ditas na sequência, que constituem o mesmo discurso. Todavia, cabe a outra disciplina tratar disso. O discurso declaratório ou expressa uma única coisa, ou é um pela conjunção. Mas os discursos múltiplos são aqueles que expressam muitas coisas e não uma única coisa, ou são aqueles que são assindéticos. Seja, portanto, apenas uma fórmula de expressão, o nome e o verbo, uma vez que não é possível, por sons articulados, a exprimir somente um deles. Acertar de maneira que se chegue a um discurso declaratório, como quando alguém pergunta ou não, mas o outro dá o seu próprio julgamento. Dos discursos declaratórios, uma parte é declaração simples, como dizer alguma coisa, de alguma coisa ou negar alguma coisa, de alguma coisa. A outra parte é composição destas últimas. Por exemplo, um discurso já composto, e é a simples declaração com som articulado e significativo a respeito do seguinte: se alguma coisa subsiste ou não subsiste em outra coisa, conforme os intervalos do tempo. 6. A afirmação é a declaração de que alguma coisa se refere a alguma coisa, e a negação é a declaração de que alguma coisa está fora da relação com alguma coisa. Como é possível também declarar o que subsiste como não subsistente, o que não subsiste como subsistente, e o que subsiste como subsistente, e o que não subsiste como não subsistente, e da mesma forma a respeito do tempo exterior ao que é agora. Tudo aquilo que se afirmou
poderia ser negado e tudo aquilo que foi negado, alguém poderia afirmar. Por conseguinte, é evidente que para toda afirmação há uma negação que se lhe opõe, e para toda negação há uma afirmação, seja a contradição isto, a afirmação, e a negação que se opõe. Digo que se opõe como discursos declaratórios, afirmar e negar a mesma coisa de uma mesma coisa, não homonimamente, e considerando todas as outras restrições, que tais por onde afastamos os embaraços sofísticos. 7. Mas, uma vez, dentre as coisas existentes, umas são universais, outras singulares. Denomino de universal aquilo que naturalmente é predicado em muitas coisas, e de singular aquilo que não é. Por exemplo, homem pertence às coisas universais, e calhas às singulares. Também é necessário declarar que alguma coisa subsiste ou não subsiste, ora em alguma coisa universal, ora em alguma coisa singular. Se, portanto, for declarado de maneira universal, a respeito do universal, que nele alguma coisa subsiste ou não subsiste, serão declarações contrárias. Digo que se declara do universal universalmente, que nele alguma coisa subsiste ou não subsiste, como no caso seguinte: todo homem é branco. Nenhum homem é branco. Mas, quando as declarações a propósito do universal não são feitas universalmente, elas não são contrárias, a respeito de as coisas reveladas poderem ser contrárias. Digo que não se faz declaração de maneira universal a respeito do universal, nos exemplos seguintes: um homem é branco, um homem não é branco. Com efeito, mesmo sendo universal, o homem não é utilizado universalmente na declaração. Com efeito, o todo não significa o universal, mas que o universal é considerado de maneira universal. Não é verdadeiro atribuir o universal universalmente ao predicado. Com efeito, não haverá nenhuma afirmação na qual o universal será atribuído universalmente ao predicado. Por exemplo, todo homem é todo animal. Digo, portanto, que a afirmação e a negação se opõem de modo contraditório, quando a primeira significa a coisa universal tomada universalmente, em face do mesmo aspecto, enquanto na segunda, a mesma coisa universal é considerada de maneira não universal, em face do mesmo aspecto. Por exemplo, todo homem é branco. Nem todo homem é branco. Nenhum homem é branco. Algum homem é branco. Chamo de afirmação do universal e negação do universal, opostas de modo contrário. Por exemplo, todo homem é justo. Nenhum homem é justo. Por isso, essas declarações não podem ser simultaneamente verdadeiras, ainda que as que a elas se opõem possam ser verdadeiras simultaneamente em relação a uma mesma coisa. Por exemplo, nem todo homem é branco. Algum homem é branco. Quando todas as contradições são sobre coisas universais, e de maneira universal, é necessário que uma das declarações seja verdadeira e a outra falsa, e da mesma forma em relação às coisas singulares. Sócrates é branco. Sócrates não é branco. Quanto a todas as declarações referentes às coisas universais, e não consideradas de maneira universal, não se lhes aplicará sempre o verdadeiro e o falso. Simultaneamente, é verdadeiro dizer que um homem é branco, e que um homem não é branco, e que um homem é nobre, ou que um homem não é nobre. Com efeito, se o homem é vil, ele também não é nobre, e se ele está se tornando alguma coisa, ele não é essa coisa. Poderia parecer, em uma momentânea consideração, um disparate. Isso que se disse pelo fato de um homem não é branco parecer significar, ao mesmo tempo que nenhum homem é branco. Mas essas declarações não significam o mesmo, nem são simultâneas necessariamente. É evidente que uma negação corresponde a uma afirmação. Com efeito, é necessário a negação, negar a mesma coisa que a afirmação afirma e da mesma coisa sujeito, ou de alguma das coisas singulares, ou de alguma das universais,
ou consideradas universalmente ou não consideradas universalmente. Digo, por exemplo, Sócrates é branco. Sócrates não é branco. Se a mesma coisa ou uma outra coisa fosse negada de uma outra coisa, não haveria declaração oposta, mas uma negação diferente daquela. A declaração todo homem é branco é oposta à declaração nem todo homem é branco. As declarações um homem é branco e nem o homem é branco se opõem. Por sua vez, se opõem, o homem é branco e o homem não é branco. Já se tinha dito, portanto, que uma afirmação se opõe à negação contraditoriamente. E quais declarações são essas? E que as contrárias são distintas, e quais são essas? E que nem toda contradição encerra uma declaração falsa e outra verdadeira. E por quê? E quando encerra uma declaração falsa e outra verdadeira? 8. Há apenas uma afirmação ou negação contraditórias, para significar uma coisa de uma coisa, sendo o universal considerado universalmente, ou não sendo dessa forma. Por exemplo, todo homem é branco, nem todo homem é branco. O homem é branco, o homem não é branco. Nem um homem é branco, um homem é branco. Se o branco significa nessas proposições sempre o mesmo. Porém, se o mesmo nome que se coloca tem duas acepções, as quais não remetem a uma mesma coisa, não há apenas uma afirmação. Assim, se aplicar o nome Himation a cavalo e a homem, então é o Himation branco. Não significa apenas uma única afirmação, nem uma única negação. Com efeito, dizer isso em nada difere de dizer que o cavalo e o homem são brancos. E dizer isso também em nada difere de dizer que o cavalo é branco e que o homem é branco. Se então essas proposições significam várias coisas e são proposições diversas, é evidente que a primeira significa ou várias coisas ou nada, pois não existe um homem-cavalo. Por conseguinte, nesses casos não é necessário que a contradição encerre o verdadeiro e o falso. 9. A respeito das coisas que são ou que já foram, é necessário que a afirmação ou a negação seja verdadeira ou falsa. Quanto às proposições universais, se consideradas universalmente, sempre é necessário que uma seja verdadeira e a outra falsa. O mesmo ocorre com as singulares. Isso conforme já se dissera. Todavia, no que concerne às coisas universais, desde que não sejam ditas universalmente, não é necessário que isso ocorra. Também a respeito disso já se tinha falado. Esse não é o caso das coisas singulares que acontecerão. Se com efeito toda a afirmação, ou toda a negação, ou é verdadeira ou é falsa, é necessário que toda coisa subsista ou não subsista. Se com efeito fulano disser que uma certa coisa ocorrerá, e se cicrano disser que essa mesma coisa não ocorrerá, é evidente que um dos dois está com a verdade, necessariamente. Afinal, toda afirmação é verdadeira ou falsa. No que concerne a tais coisas, ambas, com efeito, não podem subsistir simultaneamente. Com efeito, se é verdadeiro dizer que o branco ou o não branco é necessário que o branco ou o não branco seja. E se é branco ou não branco, era verdadeiro afirmá-lo ou negá-lo. E se o branco não subsiste, há erro na proposição. E se há erro, o branco não subsiste. Por conseguinte, é necessário que a afirmação ou a negação seja verdadeira. Nada, então, é nem surge por acaso, e nada poderia ser de uma maneira indefinida, em que fosse e não fosse, mas todas as coisas aconteceram da necessidade, e não de uma maneira indefinida, ou o que afirma diz a verdade, ou o que nega, como uma coisa que poderia ter ocorrido ou não ter ocorrido. Com efeito, a expressão ocorrer de uma maneira indefinida nada mais significa que alguma coisa pode ser ou poderá ser dessa forma ou de outra forma. Demais, se existe o branco agora, seria verdadeiro dizer anteriormente que ele existirá. De modo que fosse então sempre verdadeiro dizer antes das coisas já terem acontecido que serão. Porém, se fosse sempre verdadeiro dizer que alguma coisa é ou será,
Isso não pode não ser nem não vir a ser. E se alguma coisa não pode não acontecer, é impossível que não aconteça. Aquilo que é impossível não acontecer, é necessário que aconteça. Portanto, todas as coisas futuras necessariamente acontecerão. Nada, por conseguinte, poderia suceder de uma ou de outra forma, nem nada virá a ser pelo acaso. Com efeito, se sucede pelo acaso, não sucede da necessidade. Todavia, pode-se dizer que nenhuma das duas hipóteses é verdadeira. Por exemplo, que será ou que não será, primeiramente. Mesmo sendo falsa a afirmação, a negação não é verdadeira. E sendo esta falsa, sucede não ser a afirmação verdadeira. Além disso, se é verdadeiro dizer que uma coisa é branca e negra, é necessário que ambas as cores subsistam em um mesmo. E se subsistirão amanhã, será verdadeiro dizer que subsistirão amanhã. E se nem será, nem não será amanhã, não se poderia dizer que aquilo pudesse suceder de uma maneira indefinida, como uma batalha naval. Com efeito, seria necessário que nem pudesse acontecer a batalha naval, nem pudesse não acontecer. Essas e outras coisas desse gênero são os absurdos que sucedem, se de fato é necessário ser uma das opostas verdadeira e a outra falsa, para toda afirmação ou negação, quer a propósito das coisas ditas universais e tomadas universalmente, quer a propósito das coisas singulares. E nada pudesse acontecer de uma ou de outra forma no vir a ser, mas todas as coisas serem a virem a ser da necessidade. Por conseguinte, nem seria necessário deliberarmos, nem nos esforçarmos de maneira que se fizéssemos isso, isso viesse a acontecer. Mas se não fizéssemos isso, isso não acontecesse. Com efeito, nada impede que alguém possa predizer 10.000 anos antes que isso acontecerá, e fulano que isso não acontecerá, de modo que fosse verdadeiro dizer, para aquele momento, nenhuma das proposições viria a acontecer necessariamente. Também não importa o seguinte, se acertam proposições contraditórias ou não. Com efeito, é evidente que as coisas existem de uma maneira tal, mesmo que alguém não as afirme ou negue. Com efeito, não é pelo afirmar ou pelo negar que serão ou não serão, nem que se afirme ou se negue. 10.000 anos antes ou em qualquer outro tempo. Por conseguinte, se durante todo o tempo essas coisas existiam assim, de modo que uma das duas contraditórias era verdadeira, era necessário isso acontecer, e cada um dos eventos sempre se dar de modo que se produzisse da necessidade. Com efeito, aquilo que alguém disse verdadeiramente, que será, não pode não acontecer. E o que já aconteceu era verdadeiro dizer anteriormente sempre que isso será. E se essas coisas são absurdas, vemos com efeito que o princípio das coisas futuras, em parte é proveniente do deliberar e do agir, e que de maneira geral, nas coisas que não são sempre em ato, existe sempre o ser possível e o não ser possível. Nelas ambos podem ser, tanto o ser quanto o não ser. Por conseguinte, também, o que acontecerá e o que não acontecerá. E vemos que são assim muitas coisas evidentes para nós. Por exemplo, vemos que esta roupa aqui se pode cortar em 2 pedaços, embora não venha a ser cortada, pois antes disso será usada. Da mesma maneira, é possível não ser cortada. Com efeito, não haveria como ela própria ser usada, se não fosse possível que ela não estivesse cortada. Assim também, no que concerne aos outros acontecimentos, todos os que são ditos conforme tal possibilidade. É evidente, então, que nem todas as coisas são nem acontecem da necessidade, mas umas sucedem de uma forma ou de outra. E aqui não é mais verdadeira a afirmação ou a negação, ainda que, quanto a elas, também uma das duas ocorra mais, como na maior parte dos casos. Todavia, é possível uma das duas acontecer ou não acontecer. É necessário, então, ser isso o que é, quando é, e o que não é, não ser quando não é. Em verdade, não é absolutamente necessário, nem o que é ser, nem o que não é não ser. Com efeito, não é o mesmo dizer que tudo o que é, necessariamente é, quando é, e dizer que o ser simplesmente é, de maneira necessária. E o mesmo ocorre ao que não é. Demais,
cabe o mesmo discurso sobre o par de proposições contraditórias. Necessariamente, tudo é ou não é, e será ou não será. Em verdade, não é em dividir que se pode dizer que uma das duas alternativas é necessária. Digo, por exemplo, que necessariamente acontecerá uma batalha naval amanhã, ou não acontecerá. Em verdade, nem acontecerá necessariamente a batalha naval amanhã, nem necessariamente não acontecerá. Todavia, acontecerá ou não acontecerá necessariamente. Por conseguinte, uma vez que os discursos verdadeiros são de uma maneira semelhante, conforme os fatos, é evidente que todos esses são de um modo tal que sucedam de uma maneira ou de outra, e que os contrários possam admitir-se. E o mesmo se deve passar com a contradição, ou o par de proposições contraditórias. Exatamente isso é o que sobrevém às coisas que nem sempre são, ou às coisas que nem sempre não são. A propósito dessas coisas, é necessário com efeito que uma ou outra parte do par de contrárias seja verdadeira ou falsa. Em verdade, não é esta ou aquela, mas poderia suceder qualquer uma das duas, mesmo que uma seja mais verdadeira do que a outra. Não é ainda absolutamente verdadeira ou falsa. Por conseguinte, é evidente não ser necessário que toda afirmação e negação que se opõem entre si, uma seja verdadeira e a outra seja falsa. Com efeito, como já se dissera, para as coisas que podem ser e não ser, não se aplica o que se aplica às coisas que são e não são. 10. Portanto, é a afirmação o que significa alguma coisa dita de alguma coisa, e esta é ou um nome ou o que não tem nome. No que concerne à unidade, é necessário na afirmação que a coisa una seja dita de uma coisa una. Anteriormente já se dissera o que é o nome e o que é que não tem nome. Com efeito, digo que não homem não é nome, mas nome definido. Com efeito, significa alguma coisa de alguma maneira indefinida. Como também o não gozar de boa saúde não é um verbo. Por conseguinte, toda afirmação será oriunda de um nome e verbo, ou de um nome e verbo indefinidos. Sem verbo não há nenhuma afirmação, nem negação. Das explicações já postas, verbo é o será, o tornar-se, e todos quantos são desse tipo, pois eles, para além do que significam, marcam o tempo. Por conseguinte, é a afirmação primeira e a negação. O homem é. O homem não é. Depois, o não homem é. O não homem não é. Em seguida, todo homem é. Todo homem não é. Todo não homem é. Todo não homem não é. Cabe o mesmo discurso para as construções fora do tempo presente, sempre que o é seja atribuído como o plus, como o terceiro termo. As oposições são expressas de duas maneiras. Ao declarar, por exemplo, que o homem é justo, considero ser o é o terceiro a compor a afirmação, quer seja nome ou verbo, ou por conseguinte e por isso. 4 são as proposições, das quais 2 se referem à afirmação ou à negação, segundo uma sequência como as privações. Mas as outras 2 não. Digo que o é se acresce ao justo ou ao não justo, e da mesma forma ocorre a negação. 4 são, dessa maneira, as proposições. Compreendemos o que está a ser dito pelo que está exposto abaixo. A. O homem é justo, e sua negação. B. O homem não é justo. C. O homem é não justo, e sua negação. D. O homem não é não justo. Aqui, o é e o não é se acrescem ao justo ou ao não justo. Portanto, essas proposições são arrumadas da mesma forma que estão expressas nos analíticos. Igualmente, há de suceder se a afirmação for universal, no que concerne ao nome, por exemplo. A. Todo homem é justo, e sua negação. B. Nem todo homem é justo. C. Todo homem é não justo, e sua negação. D. Nem todo homem é não justo. Não é admissível aqui, pelo menos da mesma maneira que anteriormente, que as proposições em diagonal sejam verdadeiras ambas,
Mas isso pode ocorrer alguma vez. Essas, portanto, se opõem como dois pares, mas outras a quando se junta alguma coisa ao não-homem na condição de sujeito. A. O não-homem é justo, e sua negação. B. O não-homem não é justo. C. O não-homem é não justo, e sua negação. D. O não-homem não é não justo. Não existirão mais oposições que essas. As últimas são por elas próprias, distintas das outras pelo fato de se servirem do não-homem como nome. Em todas as proposições, às quais o é não se ajusta, por exemplo, no caso de alguém convalescer ou caminhar, a expressão assim colocada produz o mesmo efeito do é, como se ele fizesse a ligação. Por exemplo, A. Todo homem convalesce, e sua negação. B. Todo homem não convalesce. C. Todo não-homem convalesce, e sua negação. D. Todo não-homem não convalesce. Com efeito, não é o não todo homem que deve ser dito, mas o não, a negação, que deve ser acrescentado ao homem. Com efeito, o todo não significa o universal, mas que esse é considerado universalmente. Isso é evidente no seguinte: A. O homem convalesce, e sua negação. B. O homem não convalesce. C. O não-homem convalesce e sua negação. D. O não-homem não convalesce. Essas proposições diferem das outras pelo fato de não serem consideradas universalmente. Por conseguinte, o todo ou o nenhum não significam nada mais, senão que a afirmação ou a negação do nome, sujeito, são consideradas universalmente. Todas as outras partes da proposição devem ser acrescentadas, permanecendo as mesmas. Uma vez que a negação contrária à proposição todo animal é justo é a que diz que nenhum animal é justo, fica evidente que elas não serão jamais verdadeiras simultaneamente, a respeito de um mesmo aspecto, mas as opostas alguma vez. Por exemplo, nem todo animal não é justo, e algum animal é justo. E as proposições seguem da seguinte maneira: a proposição todo homem é não justo, segue-se nenhum homem é justo. A proposição algum homem é justo, segue-se a oposta: nem todo homem é não justo. Com efeito, é necessário que exista um. É evidente, também, a propósito dos sujeitos singulares, que ao se colocar uma pergunta, se é verdadeira negar, também será verdadeiro afirmar. Por exemplo, Sócrates é sábio? Não. Sócrates é não sábio. Quanto aos sujeitos universais, se a pergunta for colocada de maneira semelhante, a afirmação não será verdadeira, mas a negação será verdadeira. Por exemplo, todo homem é sábio? Não. Todo homem é não sábio. Com efeito, essa resposta é falsa, mas a seguinte: nem todo homem é sábio, é verdadeira. Essa é a oposta àquela, a contrária. As expressões opostas, formadas por nomes ou verbos indefinidos, como não homem ou não justo, poderiam passar por negações, sem nome ou sem verbo. Todavia, não são isso. Com efeito, é necessário a afirmação ser sempre ou verdadeira ou falsa. Aquele que não disse nada mais que não homem, se não tiver acrescido alguma expressão, não terá dito alguma coisa menos verdadeira ou menos falsa do que aquele que disse apenas homem. A proposição todo não homem é justo não significa o mesmo que nenhuma das proposições anteriores. Nem a sua oposta, nem todo não homem é justo. Porém, todo não homem é não justo. Significa o mesmo que nenhum não homem é justo. Os nomes e os verbos, até quando são trocadas as suas posições, significam o mesmo. Por exemplo, o homem é branco e branco é o homem. Com efeito, se não é isto, existirão negações, a mais para uma mesma afirmação, mas já ficou demonstrado que é uma para cada uma. É, pois, a negação de o homem é branco, o homem não é branco, e de branco é o homem, se não é a mesma de o homem é branco. A negação será ou branco não é o não-homem, ou branco não é o homem. Mas uma das proposições é a negação de branco é o não-homem, a outra de
o homem é branco. Por conseguinte, haverá duas, opostas, contraditórias para cada uma afirmação. É evidente, portanto, que a mesma afirmação e a mesma negação se produzem quando são trocadas as posições do nome e do verbo. 11. Afirmar ou negar o uno a partir do múltiplo ou o múltiplo a partir do uno não é afirmação una nem negação una, se o que se forma do múltiplo não for alguma coisa una. Não digo haver ou uno quando o nome posto for uno, se não houver alguma coisa una formada pelas outras. Por exemplo, o homem é igualmente animal, dípode e social, mas alguma coisa una se produz desses predicados. Do branco, do homem e do caminhar, não se forma alguma coisa una. Por conseguinte, se deles alguém afirma alguma coisa una, não se produz a afirmação una, mas apenas a expressão vocal una e várias afirmações. E mesmo que esses predicados sejam ditos de uma mesma coisa, não se produz a afirmação una, mas igualmente se produzem várias. Se, portanto, o método de interrogação dialética é pergunta por uma resposta, ou de uma proposição, ou de uma parte do par de contraditórias, a proposição é também uma parte do par de contraditórias. Não poderia haver apenas uma resposta nesses casos. Com efeito, nem a interrogação é una, mesmo que seja a resposta verdadeira. Já se comentara isso nos tópicos. Ao mesmo tempo, é evidente não ser o que é, uma questão dialética. É necessário, com efeito, ser permitido pelo método de interrogação escolher qualquer uma das partes do par de contraditórias que se queira enunciar. Porém, cabe àquele que pergunta dar preliminarmente as definições, e então perguntar: isto é o homem? Ou o homem não é isto? Portanto, em relação às coisas que são predicadas separadamente, umas são predicadas de forma compósita, o todo como apenas um predicado, mas outras não. Qual é a diferença? Com efeito, é verdadeiro dizer do homem tanto animal separadamente, quanto dípode separadamente, como é verdadeiro dizê-los de modo uno. E também se pode dizer separadamente, homem é branco, e também dizê-los de modo uno. Mas aqui não se segue se é sapateiro e bom, que é sapateiro bom, se com efeito pelo fato de se admitir que cada um desses predicados existe, também se admitir a unidade dos dois, muitos serão os absurdos. Com efeito, do homem é verdadeiro dizer tanto o homem como o branco. Por conseguinte, também é verdadeiro o todo, compósito. Por sua vez, se há o branco e o todo compósito, há também o homem branco, branco, e assim até o infinito. Por sua vez, músico, branco e caminhante, também eles podem ser articulados muitas vezes. E ainda, se o Sócrates é Sócrates, e homem, também ele é Sócrates homem. E se é homem e dípode, também é ele homem dípode. É evidente, portanto, que alguém vai dizer muitos absurdos, se supuser que as complexões sucedem absolutamente. De que maneira isso deve ser, é o que agora vamos dizer. Em relação aos predicados, e aquelas coisas que os recebem, todas as coisas quantas se dizem acidentalmente, seja de uma mesma coisa, seja de uma outra, em referência a outra, não serão uma unidade. Por exemplo, o homem branco é músico, mas o branco e o músico não constituem uma unidade. Com efeito, ambos são acidentes em referência à mesma coisa. E se for verdadeiro dizer que o branco é músico, não serão, ainda assim, esses predicados alguma coisa una. Com efeito, o músico é branco por acidente, de maneira que não será o branco músico uma unidade. Por conseguinte, também não é o sapateiro absolutamente bom, mas o animal é dípode e, com efeito, não por acidente. E demais, isso também não sucede para todas aquelas coisas que subsistem uma na outra. Por isso não se diz o branco inúmeras vezes, nem se diz ser o homem, homem animal, o homem dípode. Com efeito, o dípode e o animal subsistem no homem. É verdadeiro falar de um caso particular, mesmo de maneira absoluta. Por exemplo, o homem individual é homem, o homem individual branco é branco. Mas isso nem sempre é verdadeiro, como quando naquilo que se acrescenta subsiste algum dos opostos, aos quais se vincula a contradição. Não é verdadeiro, mas falso, dizer, por exemplo, que o homem morto é homem. Porém,
quando não subsiste o oposto, é verdadeiro. Ou, se subsistir o oposto naquilo que se acrescenta, sempre não será verdadeiro dizer a proposição, e se não subsistir, nem sempre será verdadeiro dizê-lo. Seja a título de ilustração, Homero é alguma coisa, por exemplo. Poeta, será então que ele é ou não é absolutamente? O é, com efeito, é dito apenas por acidente de Homero aqui. Com efeito, o é dito de Homero porque ele é poeta, mas não por si mesmo. Por conseguinte, em todas as atribuições, onde não existe contrariedade, se as definições forem ditas no lugar dos nomes, e as coisas forem reconhecidas por si mesmas e não por acidente, nesses casos será verdadeiro dizer que uma coisa é absolutamente, e a respeito daquilo que não é, sobre o que se pode opinar, não é verdadeiro dizer que é alguma coisa. Com efeito, a opinião a propósito dela não é que ela é, mas que não é. 12. Depois que essas coisas já foram esclarecidas, deve-se examinar como são, umas em relação às outras, as negações e as afirmações, a respeito do é possível e do não é possível, e do é admissível ou não é admissível, e do é impossível e do é necessário. Com efeito, há aqui algumas dificuldades. Com efeito, se pode dizer, a propósito das coisas que se articulam por complexão, que elas, todas quantas se determinam consoante o ser e o não ser, se opõem entre si como pares de contraditórias. Então, a negação de o homem é o homem não é, mas não o não homem é. De o homem é branco, a negação é o homem não é branco, mas não o homem é não branco. Se com efeito é verdadeira a afirmação ou a negação de um modo total, será verdadeiro dizer que a madeira é o homem não branco. Se é assim, para as proposições onde não se aplica o ser, o que se diz no lugar do ser produz o mesmo resultado. Por exemplo, a negação de o homem caminha não é o não homem caminha, mas o homem não caminha. Com efeito, em nada difere dizer o homem caminha ou o homem é caminhante. Se isso ocorre em todos os casos, a negação do que é possível ser é o que é possível não ser, mas não o que não é possível ser. Parece ser possível que a mesma coisa seja ou não seja. Com efeito, tudo o que pode ser cortado ou caminhar pode não ser cortado ou não caminhar. A razão é que tudo o que é assim em potência nem sempre é em ato. Por conseguinte, também a negação aqui subsistirá. Com efeito, é possível que não caminhe aquele que pode caminhar, e também é possível que não veja aquele que pode ver. Todavia, é impossível em relação a uma mesma coisa que as fórmulas proposicionais, em oposição, sejam verdadeiras. Evidentemente, esta última proposição não é a negação da primeira. Sucede, portanto, do que foi exposto, que ou a mesma coisa é afirmada e negada simultaneamente de um mesmo, ou não é porque se acresce o ser e o não ser que se produzem fórmulas proposicionais e suas negações. Se, portanto, aquela alternativa é impossível, esta é a eleita. Será dessa maneira a negação de é possível ser, não é possível ser. O mesmo raciocínio se aplica ao que é admissível ser. Com efeito, a negação disto é o que não é admissível ser. A respeito de outras proposições, sucede da mesma maneira. Por exemplo, a propósito do necessário e do impossível. Com efeito, como aqueles casos anteriores em que se acrescenta o ser e o não ser, sucedem aqui sujeitos atuais, o branco e o homem. Agora, da mesma maneira, o ser isso se torna o sujeito, e o é possível e o é admissível definem os acréscimos, como naqueles casos em que o é e o não é definem o verdadeiro. Assim também são esses acréscimos do ser possível e do não ser possível. A negação de é possível isso não ser, e não é possível isso não ser. Por isso, as proposições é possível isso ser e é possível isso não ser pareceriam seguir uma da outra. O efeito é possível que uma mesma coisa seja e não seja. E essas proposições não constituem contradições entre si. Porém, é possível isso ser, e não é possível isso ser. Jamais existirão simultaneamente.
Com efeito, elas se opõem. E também é possível isso não ser. E não é possível isso não ser. Não existem jamais simultaneamente. E de maneira semelhante, a negação de é necessário isso ser, não é necessário isso não ser. Mas não é necessário isso ser. De é necessário isso não ser, não é necessário isso não ser. E a negação de é possível isso ser, não será. É impossível isso não ser. Mas não é impossível isso ser. De é impossível isso não ser, a negação será não é possível isso não ser. E de maneira universal, conforme já foi dito, deve-se colocar isso ser e isso não ser como sujeitos e agregar as expressões há pouco referidas. É necessário, é possível, ao isso ser ou ao isso não ser, de maneira que produzam afirmação e negação. E cabe considerá-las serem fórmulas opostas. É possível, não é possível. É admissível, não é admissível. É impossível, não é impossível. É necessário, não é necessário. É verdadeiro, não é verdadeiro. 13. E as inferências acontecem conforme uma razão, pelo fato de as proposições estarem dispostas como as seguintes: de é possível isso ser, segue com efeito, é admissível isso ser. E esta é simétrica daquela. E também seguem, não é impossível isso ser, e não é necessário isso ser. Por sua vez, de é possível isso não ser, e de é admissível isso não ser. Segue tanto, não é necessário isso não ser, quanto não é impossível isso não ser. Por seu turno, de não é possível isso ser, e de não é admissível isso ser. Seguem, é necessário isso não ser, e é impossível isso ser. Também de não é possível isso ser, e de não é admissível isso não ser. Seguem, é necessário isso ser, e é impossível isso não ser. Observe-se o que vimos expondo pelo quadro seguinte. É impossível isso ser, e não é impossível isso ser. Seguem, portanto, por contradição e conversão, respectivamente, de é admissível isso ser e é possível isso ser, e de não é admissível isso ser e não é possível isso ser. Com efeito, a negação de é impossível isso ser segue de é possível isso ser, e também a afirmação segue a negação. Com efeito, é impossível isso ser segue de não é possível isso ser. Ora, é afirmação, é impossível isso ser, mas é negação disso, não é impossível isso ser. Deve-se observar como são as proposições que encerram o necessário. É evidente que elas não são como as proposições anteriores, mas aqui as contrárias se seguem, e as contraditórias são separadas. Com efeito, não é a negação de é necessário isso não ser, a proposição não é necessário isso ser. Com efeito, admite-se ambas serem verdadeiras a respeito da mesma coisa. Pois, é necessário isso não ser, não é? É necessário isso ser. A causa graças à qual é necessário não segue de igual maneira as outras expressões. É que o é impossível equivale de maneira invertida ao é necessário, pois valem igualmente. Se com efeito é impossível isso ser, é necessário isso ser. Não cabe, mas cabe a proposição seguinte: é necessário isso não ser. Se é impossível isso não ser, é necessário isso ser. Se com efeito aquelas proposições seguem de maneira semelhante de é possível e de não é possível, essas de modo contrário, uma vez que o é necessário e o é impossível significam o mesmo, mas como se acabou de dizer, de modo universal. Seria impossível que as contraditórias referentes ao é necessário fossem dispostas de tal maneira? Com efeito, a proposição é necessário isso ser supõe é possível isso ser. Com efeito, se não for assim, a negação seguirá, pois é necessário afirmar ou negar. Por conseguinte, se não é possível isso ser, é impossível isso ser. Então, é impossível isso ser é o mesmo que é necessário isso ser, o que é absurdo. Porém, da proposição é possível isso ser, segue a proposição
não é possível isso ser. E desta, não é necessário isso ser. Por conseguinte, sucede que a proposição é necessário isso ser é o mesmo que não é necessário isso ser, o que é absurdo. Porém, nem a proposição é necessário isso ser, nem a proposição é necessário isso não ser, seguem de é impossível isso ser. A essa proposição, ambas aquelas duas se admite sucederem, mas, se qualquer uma das duas fosse verdadeira, a outra não poderia mais ser verdadeira. Simultaneamente, com efeito, é possível isso ser e não ser. E se é necessário isso ser ou não ser, não é possível que ambas as proposições sejam. Resta, então, que a proposição não é necessário isso não ser, segue de é possível isso ser. Com efeito, esta também segue como verdadeira de é necessário isso ser. E ela não é necessário isso não ser. Parece como contraditória, da que segue de não é possível isso ser. Com efeito, dessa segue a proposição é impossível isso ser e a proposição é necessário isso não ser, cuja negação é não é necessário isso não ser. Segue, portanto, as contraditórias, conforme já se dissera anteriormente, e se forem assim dispostas, nenhum absurdo sucede. Alguém se encontraria em aporia, se é possível isso ser, se vinculasse a é necessário isso ser. Se com efeito não se vincula, a essa seguirá a contraditória, não é possível isso ser. E se alguém dissesse não ser essa contraditória, seria necessário dizer ser, é possível isso não ser. Precisamente ambas são falsas. Quando ditas seguirem da proposição, é necessário isso ser. Porém, de novo, parece ser o mesmo poder isso ser cortado, e não poder isso ser cortado, e poder isso ser e poder não ser. Por conseguinte, a proposição é necessário isso ser será o mesmo que é admissível isso não ser. E isso é falso. É evidente que nem tudo o que se pode ser ou caminhar pode receber contrários. Há casos para os quais os opostos não são verdadeiros. Primeiramente, falemos das coisas que podem ser sem o emprego da razão. Por exemplo, o fogo, que produz aquecimento e tem potência onde não intervém a razão. As potências, onde se emprega a razão, admitem, na maioria dos casos, contrários. Porém, nem todas as potências, sem intervenção da razão, o podem. Mas sucede aqui conforme já fora exposto. Nem é possível o fogo aquecer e não aquecer. Nem todas as coisas quantas são sempre em ato, assim se comportam. Em verdade, algumas das coisas, com potências, sem intervenção da razão, podem receber simultaneamente opostos. Mas, o que também já se acabou de dizer, a propósito dessa matéria, é que nem toda potência concerne aos opostos. Nem todas quantas são, se dizem de uma mesma forma, referente aos contrários, e algumas potências são homônimas. Com efeito, o é possível não se diz de maneira absoluta, mas é verdadeiro o que é em ato. Por exemplo, é possível caminhar aquele que caminha, e de maneira geral, é possível ser aquele que já é em ato, o qual se diz ser possível. E também, o que seria em ato, por exemplo, é possível caminhar aquele que caminharia. E esta potência pertence somente às coisas móveis. Aquela também às coisas imóveis. Em relação a ambos os seguintes casos, ao que já caminha e é em ato aquele que pode caminhar, é verdadeiro dizer que não é impossível poder caminhar ou ser. Desse modo, não é verdadeiro dizer o possível do que é absolutamente necessário, mas é verdadeiro dizê-lo em relação a uma outra necessidade. Por conseguinte, uma vez que o universal se vincula ao particular, ou é possível isso ser, se vincula ao que é necessário, mas não em todo o caso. E é igualmente o necessário e o não necessário princípio de todas as coisas, quer o que seja, quer o que não seja, e é preciso observar como o restante das coisas dele segue. É evidente a respeito das coisas já ditas, que o que necessariamente é em ato. Por conseguinte, se as coisas eternas são anteriores, o ato é anterior à potência. Umas coisas são em ato, sem potência. Por exemplo, as substâncias primeiras, outras com potência, as quais são anteriores pela natureza e posteriores pelo tempo. Há ainda aquelas que jamais são em ato, mas são apenas potências. 14. Quais das duas são contrárias? A afirmação, a negação? A afirmação, a afirmação? A proposição, todo homem é justo, será contrária à proposição, nenhum homem é justo. Ou a proposição,
todo homem é justo, será contrária à proposição todo homem é injusto? Por exemplo, Calhas é justo, Calhas não é justo, Calhas é injusto. Quais dessas duas proposições são contrárias? Se com efeito os sonhos falados seguem o que está na mente, e nessa é contrário o juízo que tem alguma coisa de contrário, por exemplo, todo homem é justo, é contrário a todo homem é injusto. Também nas afirmações com sons falados deve acontecer o mesmo. Porém, se ali não é contrário o juízo, que tem alguma coisa de contrário, não será contrária à afirmação, mas será a negação já dita. Por conseguinte, é necessário examinar qual juízo verdadeiro é contrário ao juízo falso. Qual dos dois seguintes, o juízo da negação ou o juízo que sustenta ser o contrário? Eu quero dizer o que se segue. É verdadeiro um juízo que diz do bom que é bom. Um outro falso diz que não é bom. E há distinto dos anteriores. O juízo que diz ser o que é bom, mal. Qual desses é contrário ao verdadeiro? E se um deles existe, em relação a qual dos outros dois é contrário? Por outro lado, é falso pensar, em relação a isso serem definidos os juízos contrários pelo fato de pertencerem a coisas contrárias. Com efeito, o juízo que diz do bom que é bom é talvez o mesmo que diz do mal que é mal, e também é verdadeiro. Pouco importa aqui se trata de um ou de vários juízos. E essas coisas são contrárias. Porém, não são os juízos contrários por dizerem respeito a coisas contrárias, mas mais pelo fato de serem ditos de modo contraditório. Se existe juízo que diz do bom que é bom, e outro que diz que não é bom, e ainda o juízo de alguma outra coisa, a qual não subsiste nem pode subsistir no que é bom, não se deve colocar nenhum outro juízo. Nem todos aqueles que acertam subsistir o que não subsiste. Nem todos aqueles que acertam não subsistir o que subsiste. Com efeito, uns e outros são infinitos. Sejam todos aqueles que acertem subsistir o que não subsiste. Seja todos aqueles que acertem não subsistir o que subsiste. Porém, em todos esses juízos há um engano. Esses juízos provêm das coisas onde há gênesis. As gênesis dizem respeito aos opostos. De tal maneira que há também aqui engano. Se então o bom tanto é bom quanto não é mal, de um lado é bom por si mesmo, de outro não é mal por acidente. Com efeito, para ele acidental é não ser mal, e o juízo mais verdadeiro, a propósito de cada uma das coisas, é aquele que diz respeito ao que é por si mesmo. E se é isso, é assim tanto para o verdadeiro quanto para o falso. Portanto, dizer não é ser bom. O que é bom é juízo falso a propósito do que subsiste por si mesmo, no que é bom. Por outro lado, o juízo que diz do que é bom ser mal é juízo falso a propósito do que subsiste por acidente, no que é bom. De modo que mais seria falso o juízo com a negação do que é bom do que o juízo com seu contrário. Mas é sobretudo o que tem juízo contrário a respeito de cada uma das coisas que se engana. Com efeito, os contrários são o que há de mais diferente em referência à mesma coisa. Se então, entre esses, há um juízo contrário distinto, mais contrário é o juízo da contradição. É evidente que esse deveria ser, ou por si mesmo, contrário. O juízo que diz que o bom é mau é complexo. E com efeito talvez seja necessário supor que ele, o bom, não é bom. Demais, se também nos outros casos, deve ser de maneira semelhante. Também pareceria que já estão esclarecidas as coisas aqui. Com efeito, ou em todos os casos, o contrário está na contradição, ou não está em nenhum lugar. Para todos aqueles casos onde não há contrários, em relação a esses, o juízo oposto ao verdadeiro é ao que é falso. Por exemplo, o que crê que o homem não é homem se engana. Se então esses juízos são contrários, também os outros, que tais encerram contradição. Demais, e de maneira semelhante, há o juízo que diz do bom que é bom, e o que diz do não bom que não é bom. E além desses, o que diz do bom que não é bom, e o que diz que não bom que é bom. Qual é então o juízo contrário ao que diz do não bom que não é bom, uma vez que esse é verdadeiro? Com efeito, não é o que diz que é mal. Com efeito, seriam então simultaneamente verdadeiros, e nunca o verdadeiro é contrário ao verdadeiro. Com efeito, disse mal o que não é bom, de modo que se admite serem simultaneamente verdadeiros. Não é, por sua vez, o caso do juízo que diz do não bom que não é mal. Com efeito, este também é verdadeiro. Com efeito, também esses simultaneamente poderiam ser.
O juízo que diz do não bom que é bom, este é falso, como contrário ao que diz do não bom que não é bom, este é verdadeiro. Por conseguinte, também, o juízo que diz do bom que não é bom, é contrário ao juízo que diz do bom que é bom. É evidente que não haverá diferença mesmo que façamos a afirmação de maneira universal. Com efeito, a negação posta de maneira universal será contrária à afirmação. Por exemplo, o juízo que diz que nada do que é bom é contrário ao que diz que tudo o que é bom é bom. Com efeito, o juízo que diz do bom que é bom, se o bom for considerado universalmente, é idêntico ao juízo que acerta ser bom o que é bom. Esse juízo em nada difere do que diz que tudo o que é bom, e de maneira semelhante se passa com o não bom. Por conseguinte, se assim é com o juízo, e se as afirmações e negações faladas são símbolos das coisas que estão na alma, é evidente que a negação a respeito da mesma coisa, considerada universalmente, é contrária à afirmação. Por exemplo, ao juízo tudo que é bom, ou ao juízo todo homem é bom. São contrários os juízos nada do que é bom, ou nenhum homem é bom, e, de modo contraditório, há o juízo que diz que nem tudo que é bom, ou que nem todo o homem é bom. É manifesto que não se admite ser contrário, o verdadeiro ao verdadeiro, nem em relação aos juízos contraditórios, nem em relação às proposições contraditórias. Com efeito, os contrários se referem aos opostos, e a respeito desses se admite que uma mesma pessoa produza juízos verdadeiros. Porém, não se admite que os contrários subsistam simultaneamente na mesma coisa.